Bom, pessoal, continuando falando sobre eletricidade, eu quero falar com vocês rapidinho sobre raios. Raio, então, é uma descarga elétrica que acontece entre duas nuvens ou entre a nuvem e a Terra. Só que essa descarga elétrica ela é com uma intensidade muito alta, então se atingir alguma pessoa, ela pode ser letal, fatal, tá? Pode levar à morte. Relâmpago é a luz emitida em zigue-zague provocada pelo raio. E o trovão é o barulho causado pela compressão ou expansão brusca das massas de ar provocadas pelo aquecimento. Bom, o que a gente tem que pensar disso? A gente tem que pensar que raios são eletricidade na natureza. Então, assim, são fenômenos belíssimos, pelo menos eu particularmente acho. Porém, são muito perigosos se atingir a alguma pessoa, tá? Bom, para a gente entender um pouco mais de raios e a gente vai chegar nos para-raios, é importante a gente entender uma propriedade que se chama poder das pontas. Bom, corpos condutores, sejam eles quais forem, que tiverem pontas ou arestas, eles vão concentrar essa carga elétrica nessas pontas. Então, a carga elétrica fica acumulada nas pontas. Se essa ponta for muito acentuada, este condutor pode perder essa carga para o meio ambiente, ok? Por que é importante a gente pensar no poder das pontas? Bom, os para-raios, eles foram construídos pensando nesse poder das pontas. Duas coisas, pessoal. Os raios, eles são uma descarga que vem das nuvens, né? Praticamente. O que acontece? Ele quer chegar ao solo, ele quer descarregar aquela eletricidade que ele tem o quanto antes possível. Então, ele vai encontrar o que for mais alto para que isso aconteça mais rapidamente. E lembrando que corpos condutores que possuem pontas tem esse acúmulo de cargas nas pontas, criou-se então, por Benjamin Franklin, no século XVIII, criou-se então um equipamento, uma estrutura chamada para-raio, que serve para proteger aquela localidade em que ele for instalado. E aí, sabendo-se que ele gosta de locais altos, né? O raio, ele quer se descarregar logo e que as pontas o atraem de corpos condutores, ele fez então um equipamento que é constituído de uma haste condutora, tem que ser condutor porque a eletricidade tem que passar por ele, que seja na sua extremidade pontiaguda e disposta verticalmente, ou seja, tem que ficar em pé para poder atrair e alto, né? Então, geralmente, os para-raios eles são instalados em altos edifícios, prédios, para poder ficar mais alto que as construções e poder, então, atrair os raios sem que outras estruturas o atraiam. Tá? Ele fica geralmente mais alto que outras coisas para que ele atraia e não as outras coisas. E aí, na sua extremidade superior é pontiagudo, tem uma ou mais pontas, e essa haste ela é ligada à outra extremidade por materiais condutores, tá? Por condutores metálicos, né? Como se fosse um fio, porque ele tem que conduzir, ele tem que levar de uma ponta a outra. E lá no final, na outra extremidade, essa extremidade ela é ligada a barras metálicas enterradas no solo. Por quê, pessoal? Porque ele atrai o raio lá em cima e vem trazendo até embaixo do solo, para poder, então, descarregar aquela carga, aquela intensa carga elétrica, aquela eletricidade. E aí, proteger as pessoas ao redor que estão próximos àquele para-raio, né? Ele tem um diâmetro de proteção, ok? Obviamente, pessoal, não vai trazer perigo para a Terra. É muito bem instalado para que não cause nenhum dano e nem prejuízos, e nem perigos, tá? Danos, prejuízos ou perigos. Nós vamos ver, então, aqui
uma imagem de um para-raio. Ele está entre duas antenas. É só você pensar que é esse ferro maior de todos, bem comprido, que está acima de um edifício, né? Em cima de um edifício, e que lá na ponta, em cima, você tem 3 pontinhas. É só você olhar lá em cima, na imagem branca. Tem 3 pontinhas, que é justamente para poder atrair o raio, tá? E aí ele vai descarregar essa energia no solo, em segurança, pessoal. Pode ficar tranquilo que não tem perigo. E, novamente, foi inventado por Benjamin Franklin no século XVIII. Porém, pessoal, nem todos os locais têm para-raios. E o Brasil tem muita incidência de raios. E a gente tem que prestar atenção, é muito importante falar, que não necessariamente precisa estar chovendo para ter raio. Pode ter raio sem ter chuva, tá? A gente pode falar em tempestade elétrica, só de raios, relâmpagos, né? Mas não ter chuva. Porém, algumas situações a gente tem como prevenir, como precaver, como se proteger. Não vai prevenir que o raio caia, né? Você não vai impedir que o raio caia, mas você pode ter alguns comportamentos que vão minimizar as chances de sermos atingidos por um raio. Por exemplo, se estiverem na rua e começar a ter raios, se você estiver num local descampado, aberto, como uma praia, um campo de futebol, uma quadra poliesportiva, um campo como se fosse uma orla de uma lagoa, enfim, locais abertos, lembrem que você vai ser o ponto mais alto desse local. Então, você vai ser o que vai atrair aquele raio. O ideal é procurar algum abrigo, alguma construção que você tenha segurança, né? A gente nunca procura, pessoal, árvores. Nunca fica embaixo de árvores, nem se for em praia, de barracas. Lembra que a árvore é mais alta, a árvore vai atrair. Barraca também vai atrair por também ser mais alto e pontiagudo. Lá em cima da barraca é pontiagudo. E em algumas das barracas metálica. Então, nem pensar, pessoal. O ideal é procurar um abrigo, uma construção. Se você estiver numa quadra, vai para um banheiro, para uma área construída que é mais seguro. Porém, se você não tiver, está num campo e não tem nada para você se abrigar, você tem que fazer o seguinte: se abaixa, bota o joelho, traz o joelho próximo ao peito e abraça o joelho e abaixa o pescoço. Tenta ficar o mais encolhido possível, porque você minimiza minimiza a área de contato e a altura, ok? Caso você não consiga se abaixar, tenha que ficar em pé, é melhor que você fique com os pés juntos do que com os pés afastados, porque os pés afastados causam diferença de potencial de eletricidade e aí você acaba ficando também como atrativo, né? Atrativo não. Você atrai aquele... atrativo, né? Atrai aquele raio, ok? Fora que você também fica mais alto. Então, acaba que a chance de você atrair o raio é maior. Deitar no chão não é uma boa opção, porque você não fica alto, mas em compensação você tem uma maior área de contato com o solo. Então tem mais área para o raio cair e atingir você, do que um pedaço menor quando você está encolhido, agachado ou sentado, tá? A gente tem que pensar na extensão do solo. Você ocupa muito mais espaço deitado do que encolhido, sentado, tá? Bom, se for possível, sair do local. Não ficar esperando, achando que vai passar, que não vai cair, enfim. Pode estar
num passeio super legal. Sai do lugar, espera passar e depois volta, tá? Bom, se você tiver bicicleta, moto, um veículo aberto, também não é seguro. O ideal é que você fique longe de objetos que atraiam esses raios. Então, moto, bicicleta, trator, carros sem capota, né? Carros conversíveis ou carros tipo carros de praia, né? Também não é bom ficar próximos a cercas, trilhos, varais metálicos. Tudo isso atrai raio. Rede elétrica também não é bom, porque se atingir a rede, um fio pode acabar caindo em cima de você. O melhor lugar, se tiver como, é dentro de um carro. Se você estiver próximo do seu carro ou de algum carro que você possa entrar e ainda não estiver com raios, você fica dentro do carro com o carro fechado, esperando a tempestade passar, ok? Mas é importante que o carro esteja fechado e que você não mexa nele. Não fique abrindo vidro, não fique abrindo porta. Se você abre o carro, você tem o risco de ser eletrocutado, porque a descarga elétrica vai passar para você. O raio, o carro, gente, o carro ele protege. Todo mundo pensa que é por causa, a maioria das pessoas pensam que o que protege o carro são as rodas, né? As rodas de borracha protegem contra os raios. Não são as rodas. A intensidade do raio é muito grande. A roda não dá conta, não é suficiente. O que protege, de fato, é a lataria. Sim, a lataria, ela recebe a descarga, ela espalha por todo o carro, por isso que a gente não deve ficar colocando a mão para mexer. Ela espalha por toda a lataria, passa para as rodas e a roda passa para o solo. Isso é muito rápido, pessoal, é uma coisa assim de poucos segundos. Então, se você estiver numa situação e estiver dentro do carro, tentar manter a calma, tentar manter o controle e esperar que vai passar. Dentro do carro, o raio não vai atingir você. Agora, se no momento você estiver fora do carro e abrir o carro ou dentro do carro e botar a mão para abrir também, aí sim você pode sofrer a descarga. O ideal é você não mexer. Se estiver fora, espera o momento adequado para entrar no carro. Se estiver dentro, fica ali tranquilo esperando o momento passar tudo para poder mexer no carro, ok? Bom, e se você estiver em casa, existem alguns cuidados que você tem que tomar? Sim. Apesar de achar que estamos seguros em casa e estamos mais seguros do que na rua, também temos que tomar alguns cuidados. Por exemplo, nunca usar celulares carregando enquanto estiver uma tempestade. Nunca, porque você pode receber um choque. Nós usamos, muitas pessoas usam, acham que não tem problema, mas tem problema sim. Pode causar choques e choques muito fortes a ponto de matar. Não só celulares, pessoal, qualquer coisa que esteja ligada à rede elétrica, em tempestades com raios, não é bom ficar metendo a mão. Qualquer eletroeletrônico, porque você pode ter um choque, tá? E a intensidade do choque pode variar. Bom, se afastar também de tomadas, de portas e janelas metálicas, porque atraem os raios. Então, fica num cantinho quietinho dentro de casa, esperando passar, que está em segurança, ok? Nos carros eu já falei, é um local em rua mais seguro que você pode estar, exceto alguma construção, alguma casa, algum abrigo, mas dentro do carro, como eu já falei, é seguro, se você não ficar mexendo nele, tá? Bom, também tem que ter cuidados para não estacionar o carro
nem embaixo de árvore, nem em rede elétrica, porque corre o risco de, dependendo da tempestade, a árvore cair em cima ou algum fio cair em cima do carro, tá? Quando sair do carro, também é bom olhar para ver se não tem nada próximo que conduza eletricidade a ponto de você pisar. Um fio ou alguma coisa metálica, tá? Que tenha, que receba descarga elétrica, ok? São cuidados, pessoal, que fazem a diferença, que podem livrar de um acidente maior ou acabar sendo fatal, tá? Não quer dizer que todo mundo que receba choque morre, de um raio. Existem pessoas que sobrevivem, mas é a minoria, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida que vocês tiverem, a gente tira nos nossos encontros. Ótima semana para todos, continuem se cuidando. Nos vemos em breve. Um beijo para todos.